Só um aviso rápido antes de começarmos esse vídeo. Eu não tenho um local necessariamente apropriado para falar sobre nanismo. Caso você tenha nanismo, caso você tenha uma bagagem maior do assunto, até mesmo ter uma opinião diferente, deixe nos comentários ou entre em contato comigo, que eu vou gostar muito de estar falando e também discutindo sobre esse assunto, que é bastante polêmico, e eu vou estar comentando aqui hoje. Então, basicamente, é isso. E sem mais delongas, aí tá o vídeo para você dar uma conferida. Essa semana houve uma polêmica que balançou bastante as coisas, principalmente com a Disney. O ator Peter Dinklage, que fez Game of Thrones, fez Cyrano, que é o filme mais recente dele, também esteve até mesmo em Guerra Infinita e também no X-Men Dias de Futuro Esquecido, falou sobre o assunto referente à nova adaptação da Branca de Neve que a Disney vai fazer em live action. E em suas palavras, ele falou o seguinte: sem ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreso quando eles ficaram muito orgulhosos de escalar uma atriz de origem latina como Branca de Neve. Mas você ainda está contando uma história da Branca de Neve e os Sete Anões. Dê um passo para trás e olhe para o que você está fazendo lá. Não faz sentido para mim, criticou o ator. Você é progressista de uma maneira, mas ainda está fazendo aquela história invertida sobre 7 anões vivendo juntos em uma caverna. O que diabos você está fazendo, cara? Seguiu ele e ele terminou. Acho que não estou falando alto o suficiente. Não sei que estúdio é esse, mas eles estavam tão orgulhosos disso. Todo amor e respeito à atriz e todas as pessoas que achavam que estava fazendo a coisa certa, mas eu continuo pensando o que eles estão fazendo. A atriz escolhida para fazer a Branca de Neve, inclusive, foi a Rachel Zegler, que fez aí o remake do musical famoso Amor Sublime Amor, e ela vai ser a protagonista do novo filme, que também gerou bastante polêmica por ela ser uma atriz latina sendo escalada como a Branca de Neve. Mas o tema é o seguinte: o Peter Dinklage ele fez esses comentários e gerou um furdunço na internet. Tanto é que a Disney foi responder ao assunto e disse que, de fato, vai ocorrer uma nova adaptação onde sequer terão anões, não serão anões, serão criaturas mágicas que irão se comunicar com a Branca de Neve. Então, ela deu uma resposta, falou que está tentando trazer mais representatividade, mudar as coisas de fato, e foi essa resposta dela como um todo, se mantendo ali na defensiva. Mas todo esse tema é bem complicado, porque, querendo ou não, tem a parte do ator e a parte da história da empresa Disney, que não é uma parte sequer muito confiável, mas sim, tem dois lados nessa história. Contudo, é algo que se torna mais complexo e que sim, deve ser debatido, pelo menos é o que eu penso. E para começar a falar sobre isso, eu acho que a gente tem que começar pela Disney e como ela faz filmes ou fábulas até fantásticas sobre o seu universo de princesa. A Disney desde sempre pega materiais que possuem ali uma origem até mesmo sombria e adaptam isso para um público infantil, que é o público da Disney. É o público que vai aos parques de diversões, que compra bonecos e bonecas para as filhas e filhos. Então é realmente o intuito da empresa. Contudo, se você for pegar, por exemplo, a história da própria Branca de Neve, você vai ver que tem muitas diferenças com o filme que a gente vê, porque a história original, contada ali pelos irmãos Grimm, você vê que é algo totalmente diferente. A Branca de Neve é uma criança de 8 anos, 10, e o caçador vai lá matar ela, só que aí ele acaba não morrendo. Tem realmente as 3 etapas ali, que são as 3 tentativas da bruxa matar a Branca de Neve. Tem os anões também, e logo depois ela de fato fica com o príncipe, que inclusive é bem mais velho que ela. E só que ela sequer é beijada pelo príncipe e volta à vida. Não é isso que acontece.
ela fica ali com os 7 anões também. É uma história muito mais pesada e que não tem contato nenhum com a Branca de Neve da Disney. Tem sim semelhanças, os 7 anões, a bruxa malvada, o caçador, mas o cerne da história é totalmente alterado para o público infantil. Isso ocorre também com outras coisas, como, sei lá, Pocahontas, onde eles abordam de uma forma diferente a colonização, Mowgli, que é um livro onde o autor trata pessoas de pele negra, né, com uma forma mega racista. Então, realmente, a Disney realiza adaptações para um público infantil. Até mesmo Encanto, que tem uma história mega sombria, eles se adaptaram pro ano passado, né? Só que aí tem todas essas diferenças, tem todos essa forma como a Disney aborda em seus filmes, que de fato é complexo e é difícil, mas é a forma como a Disney aborda. E querendo ou não, ela cria essas histórias para o público infantil, para um público diferente. Então é o que acontece, sabe? E não tem nada de errado nisso. Pegar uma obra e adaptar ela de uma forma diferente para uma outra mídia, não tem nada de errado. Até mesmo se fosse a mesma mídia, seria algo novo, que é o certo a se fazer. Apresentar conceitos novos, sempre para uma outra mídia, sempre para um outro público, que é um reflexo da época, sabe? Então é realmente algo importante, que inclusive irei mencionar sobre isso novamente mais adiante. Só que aí tem o contraponto do nanismo e como ele é abordado no cinema. Porque o Peter Dinklage, ele é um dos poucos atores que realmente tem um papel muito importante nessa parte aí de representatividade referente ao nanismo. Ele é um ator que ganhou aí mais de 5 Emmys com Game of Thrones. Ele também participou de Dias de Futuro Esquecido. Ele é um ator de renome que fez dramas, porque a maioria das pessoas que tem nanismo no cinema faz filmes de comédia, sabe? E não tem nada de errado com isso, mas a diversidade desses atores com outras obras é bem difícil de você encontrar no cinema. Um bom exemplo disso é uma outra polêmica que também ocorreu ano passado, que o Peter Dinklage também falou sobre. Querendo ou não, ele é o maior expoente nessa área no cinema atualmente. Tem outros atores também, é claro, mas ele é o que mais aborda esse assunto e fala sobre ele. E O Amor Sem Medida, o filme do Leandro Hassum, onde ele é diminuído, né? O tamanho dele é mudado através do CGI, é complicado. Amor Sem Medida é um filme onde ele simplesmente diminui o Leandro Hassum e tá tudo bem, né? Pra eles tá tudo bem. Sendo que tem algumas coisas erradas aí, sabe? Porque tem outros atores, tem atores qualificados para isso. E aí pega um ator e preferem ter todo um trabalho de CGI para fazer isso acontecer. Sim, tem um preconceito dentro da indústria referente a essas pessoas, que são vistas sempre como um alívio cômico, sempre como algo que não é para ser levado a sério, sendo que o Peter Dinklage, por exemplo, ele é um cara que simplesmente se detona como ator. E tem outros também na indústria que são muito bons, sabe? Mas muitas vezes é visto somente com a piada, como humor. E não tem nada de errado em fazer comédia, tem nada de errado em fazer uma piada referente a isso, sabe? Mas tem uma diferença muito grande entre fazer uma piada em uma obra ou fazer uma piada em palco e ao mesmo tempo você está ali no dia a dia, na vida das pessoas, fazendo piada e usando isso para diminuir elas e simplesmente afetar elas negativamente, sabe? Então é realmente complicado e é realmente algo que não deveria acontecer. E aí você deve estar sem dúvida argumentando sobre outras obras que abordam também a mesma coisa e até outras obras que o Peter Dinklage participou. Eu vi muita gente falando sobre Guerra Infinita, por exemplo, que ele é um anão gigante, né? E também Senhor dos Anéis, outras coisas, falando até que eles nunca viram os 7 anões dessa forma. Mas a questão é a seguinte: tem uma diferença entre os anões da Branca de Neve e os demais de outras obras. A gente tem, por exemplo, no Guerra Infinita, um anão que é um ser poderoso, ele é quase um deus ali, sabe? Ele tem uma independência própria, ele é alguém que
possui poderes próprios e está ali cumprindo o papel para o roteiro, né? Ele não está sendo ali menosprezado pelos demais, ele está de igual para igual com um propósito. Também tem os anões do Senhor dos Anéis, que são pessoas consideradas muito inteligentes, tanto na guerra quanto para criar e construir coisas, sabe, gigantescas. Esse é o principal mote, digamos assim, dos anões em torno de várias mitologias, né? Que são pessoas que são inteligentes, capazes de construir as coisas e que denotam ali de uma força muito grande, não só física como mental. Então é realmente algo complicado e que foi se alterando em diferentes obras e diferentes histórias, sabe? E existem outros arquétipos, outras versões, como duendes, gnomos, que já aí são vistos como seres pequenos, inferiores e que sempre ali estão à mercê de outras pessoas, que sempre estão à mercê de outras criaturas e são frágeis ou até mesmo representam algo negativo, sabe? Em algumas mitologias pagãs, mitologias ali, a mitologia celta, por exemplo, e entre outras. Muitas pessoas possam falar, mas é um filme de crianças, não deve ser levado a sério. A nossa construção não funciona assim. Se você pegar, por exemplo, a jornada do herói, onde nós temos Harry Potter, Luke Skywalker, entre outros, nós sempre vamos ver a mesma história, vamos gostar e vamos nos identificar, porque crescemos com isso, porque aprendemos e convivemos com essa versão, com essa visão do que é o herói. Tal qual, quando crescemos com uma visão específica do que é o nanismo no cinema, literatura ou afins, nós começamos a nos acostumar com essa visão, sabe? Então é realmente algo que precisa ter um cuidado, não só cuidado, mas abordagens diferentes, sabe? Que tragam novos elementos e uma narrativa que seja de fato interessante de se abordar. E qual é a real questão de tudo? Mudar ou manter? Mudar como a Disney vai fazer ou manter como algumas pessoas falam que deve ser mantido e no final das contas isso não é um problema, isso pode acabar sendo lacração ou qualquer coisa do tipo? Eu acho que a Disney tomou a saída mais segura para ela como empresa, para não lidar com essa situação ou polêmica. Ela já está tendo que lidar com uma atriz latina no papel de Branca de Neve, que eu não vejo como problema nenhum, igual outras pessoas veem. E retirar esses personagens, para ela é a forma mais simples, porque ela não vai ter que abordar isso ou sequer falar disso em uma conferência de imprensa ou algo do tipo. Mas, para mim, o que a Disney deveria fazer era manter esses personagens e talvez trazer uma abordagem diferente, um método de contar essa história diferente, sabe? Porque dá pra fazer, dá pra contar de uma forma diferente, dá pra mostrar esses personagens de uma forma atual. Como eu disse anteriormente, adaptações são sempre bem-vindas, e adaptações ainda mais que refletem a época atual que estamos vivendo. Então, por que não trazer de uma forma diferente, sabe? Porque é um público novo que vai conhecer aquilo. Então, ao conhecer aquilo, talvez traga um refresco, digamos assim, um respiro para esses personagens e até mesmo uma nova visão deles. Mas a Disney tomou a decisão mais segura para eles, eu acredito. Mas é isso. Como um todo, é uma situação bem polêmica que gerou muitos comentários que realmente eu tive desgosto de ler, outros que eu entendo do ponto de vista contra isso, contra a opinião de Peter Dinklage, e outros que também defendem isso, sabe? Mas fora isso, saiu muitos comentários com preconceito, com a mesma fala de lacração quando algum personagem é adaptado e enfim. Mas como um todo, é uma situação complexa, mas que não pode ser esquecida ou só deixada de lado. E quando você decide pensar sobre as coisas, você percebe que pode ter coisas erradas sim. Mas o que deve ser feito após isso é realmente o que deve ser pensado, refletido. Então, a partir disso, tomar uma ação.